Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Paz e alegria. Hoje é dia 25 de agosto e nós vamos lembrar a memória de São José de Calazans, um santo que viveu no século XVI, iníciozinho do século XVII. Tem uma história de um despojamento fantástico e esteve sempre à frente do seu tempo para fazer acontecer a misericórdia de Deus. O plano de Deus sempre, vai nos levando além daquilo que nós queremos, além daquilo que esperamos, e nos faz muito mais felizes. Ele era espanhol, nasceu em 1557 na Espanha e buscou, no início da sua vida, através dos estudos, ele queria uma posição social muito elevada, ele queria se destacar socialmente. Então, estudou, tinha o título de doutor em teologia e foi para Roma aos 35 anos para buscar, vamos dizer assim, o reconhecimento de todo o seu esforço, de todo o seu estudo. Pensava passar um tempo em Roma, conquistar, vamos dizer assim, a fama e voltar. E vai ser lá que Jesus vai pegá-lo pelo braço e vai levá-lo na sua verdadeira vocação. Então Roma, vamos dizer assim, naquela época, no final do século XVI, era uma cidade com uma imensa multidão de excluídos, peregrinos, pobres, enfermos, uma grande miséria social e moral. E é nessa cidade que esse homem chega, Calazans. E aí ele vai descobrindo o rosto dramático da pobreza, da ignorância, do abandono da maior parte da população. Isso vai tocar o coração desse homem. Então ele que vem com toda a sua erudição, todo o seu conhecimento e de repente se depara, fora dos muros, vamos dizer assim, do saber, a toda a ignorância da população, dos mais pobres. Era uma época que a educação era privilégio dos ricos, era privilégio de poucos. Os pobres não tinham direito, não tinham acesso à educação. E as crianças mais pobres mesmo, então ele via pelas ruas jogando conversa fora, jogando, brincando ou roubando, não tinha um sentido. E o que era pior? Não tinha possibilidade de sair daquela situação. Por quê? Porque que futuro almejariam, Então, quando ele depara-se com essa situação, os recursos poucos, as escolas só para os ricos, aí ele tem essa inspiração. E em 1597, ele vai abrir uma pequena escolinha na periferia para as crianças pobres. Então, todo o seu saber, ele começa a colocar para o outro, para aqueles mais necessitados. E ele vai dizer que a sua missão seria oferecer uma educação aos meninos e jovens abandonados, fazendo com que eles descobrissem o valor da vida, despertando neles um desejo de crescer, de ser alguém, de ser uma pessoa digna, de ser uma pessoa de valor, libertar da ignorância para descobrir-se filhos de Deus. E ali ele começa aquela pequena escolinha, e essa escolinha popular, gratuita, em 1600, depois de 3 anos, aquela escolinha da periferia, ele já leva para o centro da cidade e vai começando a crescer a sua obra. Porque era uma necessidade fazer a escola dos pobres. Mas vai ter um problema. Vai ficar só. Por quê? Tem muita, naquela época tinha isso e até hoje a gente ainda sabe que ao longo da história se tem, é melhor que o pobre continue pobre e ignorante para ser explorado pelos ricos. Então ele vai sofrer
calúnias, difamação, perseguição. Vai sofrer muito para que a sua obra conseguisse crescer. A princípio, ficava muito só, mas com muita fé na oração, sabendo que era aquilo que Deus queria, ele começa e vai perseverar. E a sua vida se transforma. Aquele homem que veio para conquistar poder, para conquistar reconhecimento e voltar, né, cheio de glória para a Espanha, vai se radicar, né, vamos dizer, vai se estabelecer em Roma, sendo perseguido, caluniado, difamado, ficando só. Mas ele disse: encontrei em Roma a melhor maneira de agradar a Deus. Educando as crianças pobres, nunca abandonarei essa tarefa. E a sua vocação é na entrega total à educação do menor carente. Ele vai ver nesse trabalho a expressão da misericórdia de Deus e vai mudar a sua vida. Então vai renunciar a tudo e vai viver na sua humildade, aprender a ser humilde. Deixou todo o prestígio, deixou tudo que era considerado importante para se dedicar a uma profissão considerada desprezível. Começou a doar-se cada vez mais aos pequenos, partilhando com eles tudo que tinha. E aí a sua obra, pouco a pouco, foi ganhando espaço, pessoas e pessoas foram começando, de pouco em pouco, né, a crescer e a formar, e ele vai formar a ordem religiosa dos padres escolápios. Então, a ordem dos padres escolápios, que é fundada pelo esse empenho de São José de Calazans. Porque ele dizia: o direito a ter educação, a ter uma escola gratuita e popular é para todos. O direito a ter educação, a ter uma escola pública, gratuita e popular é para todos. Então, isso nós estamos falando, gente, nos anos 1600. Então, até hoje, nós lutamos por essa escola popular, pública, gratuita, de qualidade para todos. E São José de Calazans começou essa sementinha há tantos anos atrás. E ele, como eu disse, não foi um caminho fácil. E também, vamos dizer, né, quando ele começou, mais crianças vão se aproximando, vão querendo, e a dificuldade de fazer também. E as próprias famílias também, gente, né? A menina vai estudar para quê? Né, uma mão de obra a menos, né, vamos dizer assim, podia estar trabalhando, juntando dinheiro, me ajudando dentro de casa, e para que ele estudar? Então, começar a mudar toda uma mentalidade, e vai ser um trabalho muito árduo, muito difícil, um trabalho que continua até hoje. Mas ele faz acontecer a primeira escola popular e gratuita da história. Uma escola universal, aberta a todo tipo de pessoas. Católicos, protestantes, judeus, não tinha questão, não era religioso, né? Não fazia acepção nem distinção de pessoas. As suas portas nunca se fechavam para ninguém. Então, São José de Calazans vai começar esse trabalho e ele luta muito, mantendo o espírito da sua obra. O serviço que ele presta à sociedade não foi compreendido, mas um dia ele chega, né, ao cardeal Tonti e faz um discurso que ele diz o seguinte: o Ministério da Educação é o mais digno, o mais nobre, o de maior mérito, o mais necessário, o mais natural, o primeiro. Dele depende a vida de toda pessoa. É o mais razoável por parte dos estados, pois deveriam ser os primeiros interessados em ter cidadãos bem preparados para a vida e para o trabalho. Então, olha como ele fala, né, do professor, do educador. O Ministério da Educação, o trabalhar com a educação, o ser um professor, é o mais digno, o mais nobre, o de maior mérito, o mais necessário.
E aí, toda a polêmica, né, que ele vai criar naquela época e até hoje, né, dar essa educação de qualidade para os mais pobres, que era considerado privilégio, mas ele luta, ele vai em frente e vai fazer da sua vida esse testemunho. Morre em 25 de agosto de 1648, aos 91 anos. E para ele, a sua obra, né, os educadores da sua congregação, como ele dizia, né, o educador escolápio é um cooperador da verdade. Ele dá às crianças, acompanha as crianças para que elas sejam verdadeiramente vivas, abrir a vida das crianças, a verdade e a vida, e anuncia a Jesus como o único caminho da paz. Então, José de Calazans foi considerado pelo Papa Pio XII o padroeiro universal das escolas populares cristãs. E ele traz para nós esse desejo, né, dessa educação para todos. Uma educação que vai libertar para a vida, uma educação que faz com que a criança, o jovem, cresça em dignidade para ser um cidadão e um cristão de qualidade. Foi o grande profeta de Deus entre os pequenos. Então, neste dia, 25 de agosto, pedindo a intercessão de São José de Calazans por todos os educadores, verdadeiros educadores, todos os professores, todos os catequistas, todos aqueles que abrem o coração das crianças ao aprendizado, ao saber, ao conhecimento. Mas também pedimos por todas as crianças, principalmente as mais pobres, que estão privadas desse direito fundamental à educação. São José de Calazans, rogai por todos nós.